Aê! Nossa Bem-vindos! matriusca recebendo vocês no nosso canal. Gente, segue aí, dá o seu like, dá sua curtida. A gente está aqui tentando dar nossas melhores informações. Vocês tendo dúvidas, coloquem os comentários aí embaixo. Coloquem seus comentários se vocês gostaram, se vocês não curtiram. Estamos esperando a participação de vocês. Isso aí. Eu sou Tânia Valadares Andrioli. E eu sou a Amparo Hurtado Fernandes, nutricionista. E nosso canal Matriusca. E nós estamos falando sobre síndrome do ovário policístico. Já estamos lá numa sequência de vídeos, coisas muito bacanas que a gente falou já. A gente já falou o que é a síndrome dos ovários policísticos, sim, como é comum, os problemas que causa para a mulher. Nossa, nem fala. Estamos dando diquinhas do que pode ser feito para melhorar um pouquinho a saúde dessa mulherada, né? Porque afinal de contas tá aí, uma galera tem. E a gente pode melhorar a saúde com atitudes muito simples, né, Amparo? Nem fala. A gente tem visto nos estudos, né, Tânia, que a questão toda do estilo de vida, como a gente tem tido um estilo de vida que nos leva muito à doença. E às vezes pequenas alterações, coisas assim, não é você virar a tua vida do avesso, né? Coisas muito mínimas, muito fáceis de fazer e muito prazerosas, o que é mais legal, podem nos trazer de volta para um estado muito mais saudável, né? Com certeza. E a gente também está falando de um problema de saúde que é justamente essa mudança de estilo de vida, ela é parte do tratamento. Ela, vamos dizer assim, a pessoa tem uma predisposição, ela pode manifestar ou não, né? Ela nasce com uma chance de ter, mas se ela tem um estilo de vida saudável, ela pode melhorar muito, muito, muito. Eu não tô falando de tratamento com remédio, eu tô falando de coisas que você faz investindo em você mesmo. Como eu falei, coisas fáceis, às vezes muito mais baratas até do que o remédio, né? E prazerosas. É mesmo. Tem uma questão também muito importante do ovário policístico, que é um ponto-chave também para todos os problemas que ele causa. Que a síndrome dos ovários policísticos, ele dificulta o nosso corpo a usar os nutrientes, em especial o açúcar. Pois é, isso acontece porque a síndrome do ovário policístico é acompanhada de resistência à insulina. É uma condição que, legal, ela é tratável, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa que cuida da saúde, que tem uma alimentação bacana, que faz atividade física, ela costuma contornar isso bem. Mas o fato de ter a síndrome dos ovários policísticos pode tornar necessário um rigor maior nessa alimentação, nesses hábitos de vida. Exato. Qual o problema também, assim, para vocês entenderem assim, a resistência à insulina, o açúcar do sangue, que acontece? A gente, quando se alimenta, os alimentos, né, são digeridos e absorvidos, né, pelo nosso intestino, né? Então o intestino está absorvendo aquele monte de nutriente, especial o açúcar, dentre outros, né? E o açúcar no sangue começa a subir. Nosso corpo, o que ele faz com o açúcar no sangue? Nada. O açúcar tem que entrar dentro da célula. Né? Então, nosso músculo se contrai porque ele tem energia. Como que a energia entrou lá dentro dele? A energia é o açúcar. O açúcar entrou dentro do músculo e ele exerce sua função. Consegue trabalhar, não é? O cérebro, os neurônios, eles funcionam porque entra açúcar lá. E isso faz com que ele consiga ter energia, né? Então, o corpo inteiro funciona às custas de açúcar. Então, o açúcar também não é mal. Não é assim. A forma como a gente adquire o açúcar que é ruim, né? A forma e a quantidade, né? Assim, em geral, as coisas só são ruins. O sódio, o açúcar, a gordura, quando eles estão em excesso, não é? A questão é equilíbrio, é a palavra, né? Equilíbrio é a palavra-chave. Buscar o equilíbrio. Então, quando a gente tem esse alimento, né? Esse açúcar no sangue, dentre os nutrientes que estão subindo, porque a gente se alimentou, o açúcar está subindo, e nosso corpo está entendendo o seguinte, olha, o açúcar no sangue está subindo, no sangue não vai me ajudar, mas dentro da célula sim. Então, manda nossos órgãos, né, em especial o pâncreas, ele manda insulina
para o sangue e essa insulina estimula as células a puxar esse açúcar para dentro delas. Então é maravilhoso, aquele músculo lá que estava lá fraquinho, sem energia, vai ficar, ó, bombado. tá passando lá a moléculazinha de açúcar, ele pum, pega e fica forte, consegue exercer sua ação. E é bem isso mesmo, né, Amparo? É bem isso mesmo, né? Eu falo que a glicose, né, que é esse açúcar que a gente fala, vários alimentos que vão se transformar em glicose. A glicose, coitadinha, ela é meio ceguinha, então a insulina pega na mãozinha dela e leva lá, bate na porta da célula e deixa ela entrar. Ai, adorei. Mas, nossa, é muito romântico, né? Sim, mas acho que é bem isso mesmo, né? Precisa de, é por aqui, tá pegando o caminho errado. Caminho, vem, né? Cacetinha. Enfim, então a gente precisa de insulina, a gente precisa de açúcar, não tem bicho-papão nessa história. Não. O bicho-papão é um desequilíbrio. E a gente está falando de uma doença que é a doença a síndrome dos ovários policísticos, que atrapalha esse tipo de função. A função desse hormônio, insulina, que coloca o açúcar dentro da célula. Como? Ele faz com que a célula rejeite a informação da insulina. Então tá lá, bacana, tá lá o açúcar no sangue, nosso corpo produz a insulina passa direto pela célula, o açúcar passa direto pela célula, junto com a insulina, e ninguém absorve ninguém. Pois é. E a célula, coitada, fica lá esperando, né? Fica sem energia, e fica o açúcar é pior, né? do sangue alto, fica desequilibrando todo o corpo, porque esse açúcar no sangue alto, gente, ele leva a uma série de consequências, tá? Tanto o açúcar quanto a insulina, os dois alto no sangue, porque você imagina, nosso corpo produziu insulina para que o açúcar fosse absorvido. Açúcar não foi absorvido, continua alto no sangue. Nosso corpo produz mais insulina. Olha o BO que insulina vai fica alta. Aí chega o açúcar, continua subindo. Fica açúcar alto no sangue, insulina alta no sangue. E, gente, isso aumenta muito o risco de doença dos vasos sanguíneos, né? Aumentando o risco de AVC é derrame, tá? E infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo, que é a primeira causa de morte no mundo. No Brasil e no mundo, né? Então a gente está falando de aumentar a mortalidade. Considerando que a síndrome dos ovários policísticos aumentam o risco desse tipo de problema, a gente está falando que o ovário policístico aumenta o risco cardiovascular. Então aumenta o risco de infartar. Isso não é bacana. Não, uma coisa pra gente trabalhar. Porque a mulher vai ter toda essa alteração hormonal e vai acabar tendo um comprometimento maior da saúde cardiovascular. Por isso que é tão importante você levar todos os seus exames para o médico e não ficar achando que eu tenho síndrome do ovário policístico, tudo bem, eu não vou ter filho e tá tudo certo, né? Não é assim, você tem é uma síndrome, né? Na verdade, ela compromete a sua saúde de uma forma muito mais complexa e muito mais intensa do que a gente imagina, não é? É tão intensa, tão complexa, que aí a gente fala assim, legal, também a insulina alta e o açúcar alto aumentam o risco de infarto e AVC. Tem outro problema também, que também são provocados pelo açúcar alto e a insulina alta, que é o aumento da gordura, o acúmulo de gordura na região visceral, do né? abdômen, a tal da gordura visceral. Então, isso também é outra coisa que também aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente está entrando num ciclo vicioso. A pessoa tem uma doença que atrapalha a ação da insulina, atrapalha a absorção de açúcar, e isso causa um problema no cardiovascular. E aí também tem um problema hormonal da mulher que também aumenta a produção cascata, né? Tem um monte de coisa envolvida. Quando e vai um alimentando o outro e aumentando. Por isso que a gente vê que realmente acaba aumentando muito o risco cardíaco, né? Então, uma coisa que a gente já sabe, que isso já está documentado, tem muito artigo bacana aí publicado mostrando a eficácia do estilo de vida no controle da síndrome dos ovários policísticos. Seria o primeiro passo, né, Amparo? Primeiro passo, antes de começar a pensar em remédio, né, que é o que muita gente chega no seu consultório pedindo, né? Uma das primeiras coisas que ajuda demais é a prática de atividade física. Independente da mulher perder peso com ela ou não, porque às vezes ela até nem tá, né, apesar que o mais comum é a pessoa brigar com a balança, mas independente da modificação do peso, o simples fato de fazer atividade física já promove a produção de hormônios do bem-estar, né? E aí melhora muito toda essa questão inflamatória, melhorando o estilo, uma partezinha só do estilo de vida, a gente já diminui aí os fatores de risco para inúmeras outras doenças.
Então, passo número 1, atividade física. Porque você não precisa nem que o seu hormônio esteja funcionando direitinho. Exato. Você só acordou seu músculo é capaz de... A glicose está perdida. A glicose está perdida e ela não vai embora. O músculo vai lá, reconhece a glicose, ela ignorou a informação da insulina, mas o músculo vai lá e não, glicose, você vem aqui comigo. E uma coisa que é importante a gente falar, só para finalizar, é que quando a gente fala em atividade física, as pessoas entram em pânico e falam assim, eu vou ter que ficar 1 hora na academia, suando. Não, atividade física pode ser uma simples caminhada, né? Pode ser no começo você só fazer pequenas alterações, deixando seu dia mais ativo, subindo, por exemplo, pela escada ao invés de usar o elevador, né? Descer do ônibus um ponto antes. Coisinhas bem pequenas já vão fazer muita diferença. Isso aí, gente. Então, na sequência, a gente vai mostrar umas dicasinhas, algumas coisas que dá pra gente colocar no nosso dia a dia pra gente melhorar essa resistência à insulina. É isso aí. Tudo bem? Até fiquem ligados. Próxima. Falei tchau pra Matriusca, mas fiquem ligados que ela vai chamar vocês de volta.